seria a fraude mais legítima que se pode presenciar? Talvez a resposta esteja nos versos icônicos de Fernando Pessoa, que diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Este poderosíssimo jogo, paradoxo metafórico e hermenêutico não poderia resumir melhor o grande cantor baiano Raul Seixas, que criou um personagem e se deixou tomar por ele. Sim, Raul Seixas não era Raul Seixas, mas na verdade sempre o foi. O Raul, que se tornou astro da música popular, é uma espécie de guru do aleatório que eclodiu de dentro de um executivo careta da gravadora. E esse Raul escreveu algumas das canções mais icônicas da MPB. Tudo isso na década de 1970 e 80, em meio a turbulências políticas e sociais que marcariam a história. A história de Raul Seixas está agora disponível numa minissérie no Globoplay. O Tio da Letra podcast vai adentrar nesse fantástico mundo do maluco beleza e sua arte. Do Gênesis está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, pedra do Gênesis está bem aqui agora. Você pode tocar, toca Raul. Olá, amigos do Tio da Letra, mais uma noite nós aqui reunidos, Heidi Ellen, Júlio Kengo, André Lopes e eu, Fred Marcel, para mais uma rodada, um bate-papo bacana aqui sobre um assunto que deveria estar em pauta sempre, não podemos deixar morrer nunca, que é o nosso querido Raul dos Santos Seixas, que recebeu da nossa querida Rede Globo de televisão uma minissérie que está no Globoplay, que passando aí por toda a sua vida, eu recomendo que todos assistam, porque realmente é bastante interessante, mas a gente vai aqui nos debruçar sobre o último trabalho solo da carreira do Raul. Não é o último disco da carreira do Raul, porque ele viria derradeiramente a gravar A Panela do Diabo com Marcelo Nova, lá em 89, mas o último disco com selo Raul Seixas como artista solo foi A Pedra do Gênesis, de 1988. E aí eu pergunto para o meu amigo André, A Pedra do Gênesis, quais são as suas impressões sobre o disco? O que você tem para nos dizer a respeito? Então, gente, A Pedra do Gênesis, eu não conhecia muito esse álbum, eu escutei bastante esses dias que passaram, mas conhecia algumas músicas. Conhecia Lua Bonita, né? A Areia da Ampulheta eu conhecia Não Quero Mais Andar na Contramão, que todo mundo canta essa música há muito tempo. No Song. Yes, né? Pô, essa música é demais. E assim, o álbum é o último álbum dele. E aí existem muitas críticas sobre esse álbum. O Júlio depois vai falar um pouco disso. Mas uma das críticas é que ele não tinha nem forças para cantar. A voz dele já estava fraquinha, etc. Né? Mas eu acho que, ouvindo esse álbum, depois de ter lido sobre o Raul um pouco mais, depois de ter assistido a cinebiografia dele, eu gostei do álbum. Gostei do álbum no sentido de, assim, é um álbum de despedida mesmo, sabe? Eu acho que tem todas as decepções que ele teve na vida. Não Quero Mais Andar na Contramão, sabe? Assim, toda a doideira que ele fez. Agora não tô mais usando isso, não tô fazendo limpo, mais, né? tô limpo. As questões místicas, né, que ele deixa de lado. Ele diz assim, olha, A Pedra do Gênesis é isso, né?
Olha, a Pedra do Gênesis não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo. Ela tá aqui. É interessante, André, você falar isso, porque tem uma parte da crítica que diz que é um momento em que o Raul vem querer resgatar a coisa do místico. Eu já faço a leitura que você fez. Eu acho que, na verdade, é um testemunho dele de libertação dessas coisas. Eu acho que ele só falha ali na questão de trazer aquele ideário da sociedade alternativa de volta no momento que a gente já está com abertura política, que já a coisa já está caminhando, né, para o processo democrático. Nesse ano de 88 a gente vem a ter a Constituinte, a promulgação da Constituição Cidadã, e ele vem em A Lei ele traz esse tema de volta meio datado já, né? Mas eu entendo também realmente que, apesar de a Pedra do Gênesis, a capa, aquela foto de 74, ainda já não é uma foto atual, porque ele já não estava bem até esteticamente, fisicamente naquele momento, né? Ele traz uma foto ali de 74 com aquele casaco e tal, com aquela indumentária, mas na verdade eu acho que ele tá ali meio que se libertando mesmo de um monte de dogmas, né? E ele tá também já fazendo um testamento para as futuras gerações lá, né? Júlio, vamos lá, Júlio. Cara, qual é a sua visão? Como que a Pedra do Gênesis chega até ti, Júlio? Eu acho que eu vou ser meio divisivo aqui, porque eu vou ser o que vai na contramão. Eu acho que o disco é ruim, assim, de uma maneira geral. Você quer andar na contramão, é isso? Não, eu não quero andar. É com grande tristeza, assim, é com uma certa dose, assim, de... como é que eu vou dizer? Melancolia. De melancolia, que eu devo dizer que eu acho que o disco é ruim. Eu acho que o disco é ruim tematicamente. Uhum. Eu acho que o disco, ele não conversa com o tempo de então, de 89. Eu acho que aconteceu um monte de coisa na década de 80, né? Então pega praticamente a década toda, né? 89. E, cara, literalmente ele ignora tudo que aconteceu. O disco ignora, não o Raul, mas o disco ignora tudo que aconteceu. E o disco é um disco, ao meu ver, né? Comparado com aquela força criativa de Krieg Ramandolo, de Gita, dos 5 primeiros álbuns que você citou, eu acho que é um álbum muito, muito fraco, assim. Eu acho que com poucos destaques. Eu não acho que ele é um... Infelizmente, com dor no coração, eu tenho que dizer que é um álbum que ele não é uma boa despedida pro Raul, não, cara. Eu tenho essa opinião. Heidi, você comunga com o Júlio? Pior que eu comungo com o Júlio. É bom. Nós temos vozes dissonantes para enriquecer o debate. Mas eu acho que, assim, é um álbum colcha de retalhos. Pra mim é isso, entendeu? Você vai pegar umas músicas que tem pontos mais fortes, que nem Não Quero Mais Andar na Contramão, que é a minha favorita, e eu já conhecia, o álbum em si eu não conhecia, passei a ouvir bastante nesses últimos tempos. Mas é uma coxa de retalho e pra mim é um álbum de despedida, é uma carta de despedida. Sabe quando você escreve uma carta e fala, ó, fãs, é isso e eu tô indo embora. Já dei o que tinha que dar, isso né? É o que eu tenho, não consigo entregar nada mais do que isso, né? Pra mim é isso. E é interessante porque ele, assim, meio que ele tá definhando fisicamente, mas eu acho que ele também, assim, ele também tá definhndo criativamente. Então, sabe? Eu não tô criticando assim o uso de não. Eu tô usando assim criticando que ele botou lá um sintetizador, botou lá. Não estamos entrando nos meandros da produção do disco, do arranjo, da qualidade do disco como produto. Mas né? se você pegar aquela energia estética, criativa que você tinha na década de 70, aquele poder, né? Aqueles discos fantásticos que falavam para uma geração, pegar aquela força e comparar com esse último disco, em que ele... Desculpa, eu acho que ele não tá falando para ninguém, cara. Ou quase ninguém. Ao meu ver, é um pouco triste, assim, sabe? O disco é um disco independente, gravado numa gravadora, a Copacabana, que era uma gravadora especializada em música sertaneja. Foi um disco gravado em 2 dias. E ele produziu o próprio disco, né? Ele foi o produtor do disco, né? O Raul, naquela época também, a gente tem que levar em consideração que ele já estava muito debilitado.
como o André falou, a gravadora era uma gravadora pequena, com pouco recurso, ela não apostou muito em divulgação, em distribuição. O Raul não estava com saúde para fazer show, para fazer uma turnê, para fazer o disco acontecer também, né? Porém, assim, eu concordo em boa parte com o que você falou, Júlio, mas aí eu faço só algumas ressalvas em questão de algumas músicas, que nem a própria Pedra do Gênesis, apesar de ser uma música que me parece assim mais uma faixa para completar disco, porque ela é pop, é uma tentativa ali do Raul de resgatar aquela questão mística dele, né? A música começa ali com aquela introdução meio eu nasci há 10 mil anos atrás, tal, que já tava, né, datada e tal. Mas, pô, Check Up, pô, é uma música muito legal. Mas que não foi escrita pra este álbum. Não foi. Ele resgatou. Ele resgatou. A música, inclusive, a primeira gravação foi feita pela Rita Lee, no início lá dos anos 70 também. Fazendo o que o Diabo Gosta, uma música animada, que fala ali da relação dele com a Lena, que foi a última mulher dele. Inclusive, é até a biográfica, porque realmente, né, casamos... Não sei se ele realmente casou num motel, mas ele, quando ele se juntou com ela, até a empregada veio junto, que inclusive foi a empregada que ficou com ele até o fim da vida, e quem achou ele falecido, né, no leito de morte lá, né? Cavalos Calados foi gravada pelo Cazuza no ano seguinte, acho que foi em 89 ou 90. Não Quero Mais Andar na Contramão, a música que fez o maior sucesso do disco e que foi a música de trabalho do disco, não é uma música do Raul, é um cover, né, do Ringo Starr, ó, né? Que você observou, por sinal, que era ele praticamente traduziu literalmente o que o Ringo Starr escreveu, ele traduziu. O que é interessante, né, Júlio? Realmente, se você pega a letra original em inglês e vê a versão produzida pelo Raul, é praticamente uma tradução literal com alguns ajustes de métrica ali para ficar cantável em português. Sim. Mas é quase que biográfica do Raul mesmo, né? Porque vestiu perfeitamente. Totalmente. Dos exageros. A questão de quem já exagerou muito com drogas e outros veículos aí. I Don't Really Need You Anymore. Um countryzinho em inglês, bem cantadinho. Acho que também é uma música que... Cowboy Fora da Lei. Lembra o ritmo ali de Cowboy Fora da Lei. Ali de Cowboy Fora da Lei também, né? sucesso que ele já teve lá atrás. E aí, cara, apesar de eu estar perpassando aqui pelo set list, mas eu queria mais lembrar dos highlights ou lembrar das músicas pra gente puxar os pontos altos. Eu concordo com você que há momentos interessantes no disco, eu acho que é inegável. Mas assim, sabe, a impressão que me dá desse disco é que ele é uma espécie, assim, ele é um pastiche, sabe? Ele não tem uma unidade estética criativa, ao meu ver, né? Acho que ele não tem uma unidade estética criativa. Ele é parece que é um compilado. Foi o que eu falei, uma coxa de retalhos. A primeira música, qual que é o nome mesmo? A Pedra do Gênesis me parece assim uma cópia da cópia do Raul. Sim. Algo que ele já foi e que ele tenta resgatar, assim, ao meu ver, com um certo desespero, assim, no álbum. E que não remete a esse grande Raul, ao gênio, ao maravilhoso Raul Seixas da década de 70. Bonita, André, porque é uma canção, né? É uma das grandes canções do disco, na minha opinião, mas tem uma curiosidade aí, né, André? O Raul Seixas, dentro da tradição dele de pegar ritmos populares, de pegar cantigas populares, de pegar todas essas coisas, eles resgatam a Lua Bonita, que pra mim é a música mais bonita do disco, assim, mais poética. Se é que restou um pouquinho de poesia nesse disco, ela tá em Lua Bonita. E eu acho tão bonito que ele diz assim: Lua Bonita, se tu não fosses casada, eu preparava uma escada para ir no céu te buscar. Se tu colasses teu frio com meu calor, eu pedi ao nosso Senhor para contigo me casar. Lua Bonita, me faz aborrecimento ver São Jorge no jumento pisando no teu clarão. Para que casaste com um homem tão sisudo
que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração. Cara, sabe o que é interessante? Que eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu era menor aprendiz e uma colega do trabalho tinha uma fita cassete desse disco. E foi uma época que eu comecei a ouvir Raul. E aí, é aquela história. Quem começa a ouvir Raul, geralmente, ou pelo menos foi o meu caso, começa a ouvir geralmente com coletâneas, onde você vai ter... Foi onde eu comecei. Guitar, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que é um compilado de melhores músicas, né? Sim, de sim. vários discos. Sim. E raramente vai ter uma música desse disco num compilado do Raul. Não tem. Essa é a verdade. Vamos falar a verdade, é isso. Mas quando eu vi lá Raul Seixas, pô, você não conhece, vai ouvir, e aí é o que eu falo. Na época, eu também ouvi esse disco com muitas restrições. Mas o interessante é que Lua Bonita ficou gravada na minha cabeça. E o que eu gostava mais é uma parte que fala assim: deixa São Jorge no seu jubaio amontado e vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Cara, esse verso, ao longo da minha vida, me acompanhou. Cara, porque eu achava tão bonito, tão poético. Cara, essa letra, ela é, assim, encantadoramente ingênua. E essa ingenuidade, essa suposta... É a beleza da pureza, né? Essa suposta simplicidade traz uma beleza tão grande, Exatamente. tão tocante. Exatamente. Ela realmente é tocante, eu concordo. Mas ela é um caso isolado dentro do Mas do é álbum. isso, se restou um pouco de poesia nesse álbum, se há um pouco de poesia nesse álbum, ela tá nessa canção. Não só nela, né? Aí eu vou tocar também num outro assunto. Que, assim, deixa eu só passar rapidinho. Eu vou concordar com você, cara. Então. Eu vou passar por Senhora Dona Persona, que eu acho é a música mais rock and roll, eu diria assim, do disco, não no sentido do ritmo em si, mas a mensagem, né? Ela é uma música forte, né? Uma música que traz uma mensagem, né? Senhora Dona Persona, não tire mais um filho de mim, né? Eu não sei, sinceramente, não consegui. Eu pesquisei, mas eu não consegui entender o que ele estava querendo dizer com essa frase, cara. Eu acho que também é uma música enigmática, mas pensei que ele estivesse falando de Cronos. Do tempo. Do tempo. Até porque ele coloca como pesadelo mitológico, né? Então, tem aquele quadro do Goya que é Saturno devorando os seus filhos, que Saturno e Cronos, né, é a mesma coisa. Então eu penso que essa música tem relação com esse deus da mitologia grega, quiçá até com esse quadro. Eu fiquei tentando traduzir essa música na minha cabeça e eu acho fazendo que é essa isso. ligação, né? Faz sentido pra mim. E se a gente pensar, já que o Júlio sentiu uma falta assim, de unicidade, de texto e contexto no disco, a gente pode então acreditar, ou tentar fazer um exercício de acreditar que a Areia da Ampulheta, que é a próxima música e a última música do disco, também trata do assunto tempo. Cara, só que é o seguinte, me deu um insight, agora eu vou ter que falar. Fala, pô, lógico. Porque Persona, Senhora Dona Persona, não tire mais um filho de mim. Isso. Sabe quem é a Persona? É o próprio Raul Seixas. Que perdeu todos os filhos. Perdeu todos os filhos com essa imagem criada, o Raul Seixas artista. E ele tinha muito isso. Se a gente levar pro biográfico, a Persona é exatamente o Raul Seixas como artista. E o não filho, como necessariamente, não precisa ser necessariamente um filho, sim, mas ele pode representar no filho as coisas que ele perdeu. Não, mas eu acho que ele fala com o sentimento do pai que não conseguiu acompanhar nenhum filho, cara. Porque ele não conseguiu. De 3 filhos, ele não acompanhou nenhum dos 3. Isso veio... É um insight. Eu acho que é isso. Fantástico, eu também acho que faz todo sentido. Muito mais do que a ideia do Goya. Assim. Mas também pode estar eu acho que ele flexiona dentro da mitologia mesmo. Mas, cara, ele fez isso já pensando que ia ser enigmático mesmo e que cada um traria uma interpretação. Acho que todas elas são válidas. Mas isso permeia a obra dele desde o início, né? Todas as interpretações são válidas, porque todas devem conter um pouco da verdade, sabe? E pra nós
para quem conhece um pouco da história e da vida do Raul, ele sempre vai trabalhar com esses jogos, né, cara? Tem em todo lugar isso. Mas vamos ouvir a Heidi aí, que a Heidi quer falar sobre a pedra da areia da ampulheta. Raul Seixas chega ali no fim, né, caminha pro fim da carreira dele, nesse último álbum que ele mesmo entra pra estúdio. E Areia da Ampulheta, eu tenho a sensação de que, assim, é a última música do último lado, do último disco, e ele deixa essa areia escorrendo ali com tudo que ele teve na vida ali, todas as emoções dele nessa música. E a música fala, né? A areia da ampulheta continua escorrendo e eu aqui parado vendo o tempo passar. Porque ele tá eu acredito que ele esteja ali numa fase da vida dele que tudo foi acontecendo ao redor e foi desmoronando de certa forma. Ele tinha, pelo que a gente vê de biografia, que já tinha assistido, agora a série da Globoplay, ele tinha um medo de não ser lembrado. E é engraçado que hoje a gente tem o Toca Raul em quase todos os shows que você vai, não importa o estilo de música, né? Mas ele tem uma importância artística gigantesca, eu acredito, até hoje. E muito bom ter até essa série agora para resgatar isso para o pessoal mais novo. É interessante desse contato. Uma coisa que eu ia te perguntar, Heidi, que é assim, o Raul, ele é um pouco subvalorizado, não sei se você concorda. Se você pegar assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, se você pegar o Ney Matogrosso, se você pegar esses nomes, eles são super valorizados, são super, né? Agora, o Raul, cultuados, né? Eu tenho a impressão... Não, então, eu acho que o Raul é cultuado. Mas ele não é assim valorizado. Ele não entra no panteão dos grandes compositores, como Caetano Veloso, como... Não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão que ele é mais um alvo de culto do que de admiração, no sentido... Agora, você pediu opinião. Então, como opinião, eu acredito que isso se deu pelo fato desse estigma de que ele era maluco. Entendeu? Muita gente cultua ele pelo lado maluco dele e não pra tentar entender o que ele realmente falava nas letras e absorver isso. E aí ele também entra agora, assim, muita gente que não conhece as músicas do Raul, conhece as mais famosas, mais populares, não enxerga essa carreira dele, não absorve o que ele tem nas letras. E também tem essa coisa de falarem assim, não é o Raul, não foi o Raul que escreveu, foi o Paulo Coelho que escreveu todas as músicas. Existe um certo... É um misticismo. Uma mística. Existe uma teoria da conspiração, eu ia dizer. Que, na verdade, existe uma mítica disso, né? Que propõe essa ideia. Pra desvalorizar, assim, né? Pra desvalorizar o mérito dele. Exatamente. Gente, mas voltando pra Areia da Ampulheta, eu acho que essa música também é uma das músicas mais autobiográficas aqui desse disco. Porque, e aí eu vou responder a pergunta do Júlio, que é o seguinte: eu sou a areia da ampulheta, o lado mais leve da balança, o ignorante cultivado. Isso para ele era caro. Por quê? Porque ele apostou tudo na música. Ele era um cara que não tinha curso universitário. E lendo uma dissertação de mestrado sobre o Raul, ele meio que tentava passar por cima disso. Quando os jornalistas perguntavam para ele, você é psicólogo, você fez direito, ele falava que sim, sabe? Então ele tinha um pouco de problemas com isso. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil, eles eram sempre e sempre foram intelectualizados. Eles eram cultivados e cultuados pelos intelectuais das universidades. O Raul Seixas, ele era o cantor... Ele era marginalizado. Ele era um maluco. Ele era o cantor popular. Exato. Ele não era o cantor dos universitários, dos professores universitários. Ele não era acadêmico, ele era um acadêmico. Ele era dos alunos ele ali. Ele não era o cara que citava Levi-Strauss, sabe?
né? A Baía de Guanabara é uma boca banguela. Ele não citava Tristes Trópicos. Não, e interessante você falar Sabe? isso. Então, essa é a diferença. Só que ele era o cara que misturava rock com baião, uma mistura genial. Agora, gente, eu queria também trazer mais uma coisa aqui. Por que isso me deixa muito contrariado? Por que o Raul Seixas não estabeleceu conexão, já que ele é dito pai do rock, porque ele não estabeleceu conexão com o rock dos anos 80? O Marcelo Nova tocou com ele. Mas o Marcelo Nova, ele é um cara que toca punk rock, é um cara da Bahia, ele nunca foi muito aceito nesse eixo Sim, Rio, São comercialmente. Paulo, Brasília, né? O Marcelo Nova ainda também é um maldito ali. O rock and roll dos anos 80, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Plebe Hood, Plebe Hood, Capital Inicial, Titãs. Todos esses. não estabeleceu Titãs, não estabeleceu conexão com esses caras. Por quê? Eu acredito, André, que aí é uma tem duas questões aí. Primeiro, saúde. Porque a década de 80 pro Raul foi muito conturbada, Pesada, cara. né? Ele vai bem, vamos dizer assim, até mais ou menos 78. De 79 para frente, ele lança trabalhos muito erráticos e ele começa a ter muito problema com as gravadoras também. Ele começa a ter problema de... E tem uma passagem, inclusive, que quando a Kika Seixas se junta ao Raul, ela passa meio que bucar ele, né? Agenciar ele. E ela fica naquela batalha, travando uma batalha danada para conseguir colocar ele... Reposicionar ele. Isso, no mainstream e tal. Aí ela consegue aquele contrato com a Globo para fazer o Pluct-Plact-Zum. Cara, Jogador maluco. esse caso não deveria ficar fora do podcast, cara. Pô, Pluct-Plact-Zum, cara. Jogador Isso maluco. marcou a minha vida, a minha isso é infância, cara. Então, cara, De muita gente. Mano, ali ele meio que ressurge e ele tinha acabado de gravar um disco e a gravadora queria botar a faixa no disco. Tanto que a primeira tiragem do disco sai sem ela. Aí a gravadora coloca a faixa no disco pra tentar puxar e ele, ao invés de louvar isso, ele meio vai com e quebra bronca. o pau com a gravadora por causa disso. Bronca. Aí ele acaba virando uma espécie de Tim Maia das gravadoras, entendeu? Os caras não querem gravar ele. Tanto que ele termina a vida dele gravando numa gravadora minúscula com baixíssima projeção, entendeu? Essa turma dos anos 80, todas essas bandas, elas vieram com uma ideia de uma nova estética. E assim, eles não cabia dentro desse movimento dos anos 80 alguém como o Raul. Eu também Eu acho que ele não tinha como. Enquadramento. Eu não sei se era uma questão. Eu acho que não tem nada a ver com uma questão pessoal. Mas o rock do Raul nos anos 80 parecia um pouco envelhecido, meio antiquado para essa nova proposta estética que vinha com o New Wave, Sim. vinha Então, com eu concordo. guitarras. Não era uma coisa country, essa pegada Eu concordo totalmente country, contigo, mas... uma temática urbana. Eu concordo contigo, mas eu jogo nessa conta, eu também jogo nessa matemática aí, essa equação, o comportamento errático do Raul e o comportamento dele também eu em acho- relação às drogas Eu e acho à que bebida. sim. Mas, Que ele cara, estava muito afundado Mas, ali, cara, e muito debilitado. essa já. geração dos anos 80, todos eles estavam ali... Mas eles começaram bem, né? E novos, né, cara? A gente então. tá falando de gente muito nova. E o O Raul é um cara que nasceu em 44. eu acho que Você tem... pega por exemplo, o teu ídolo aí, o teu ídolo também. O Renato Renato Russo. Russo, O cara nasceu em 64. O cara é 20 anos mais novo, entendeu? Eu concordo com você que Em tem essa 64, coisa, né? 61, por ali, É, né? por aí. 62. Mas eu acho que veio com essa coisa do movimento de uma nova também. estética. Essas bandas mais novas dos anos 80, eles procuravam ali alguma influência que desse pra eles alguma brecha na indústria fonográfica. Por exemplo, você tem ali o pessoal da Tropicália, ali Gil,
Caetano, com um passe livre na Globo. E a Globo fazia muitas produções, incentivava muito, tinha o Globo de Ouro, enfim. E eu acho que essa galera procurava firmar parcerias, chegar mais perto destes caras, porque eles ali iam ter alguma facilidade. E o Raul já não, e na década de 80 ele já não tinha mais toda essa potência de influência. E acho que isso prejudicou uma união dessas duas turmas, né? Dessa década de 80 com o Raul que vem lá de 70, bem forte em 70. Então, eu penso que isso. Posso estar muito errada, amigos, mas eu acho que isso distanciou bastante, né? É um pouco também já passou a época dele, não combina com o que a gente tá fazendo aqui, com o som que a gente tá levando aqui, dessa força jovem nova. Eu ainda acredito na tese de que o Raul foi um tanto quanto posto de escanteio pela postura. Sim. E pela postura como profissional e pela postura, digamos assim, civil dele. Sim, né? sim, não de tenho dúvida. de ser um cara de pouca responsabilidade, beberrão. Eu acho que tudo isso acabou também maculando a passagem, Cara, ele o foi trânsito posto dele. de lado pelos roqueiros dos anos 80 porque ele era um roqueiro de verdade, cara. Pessoas da sua idade ouvem Raul Seixas? Não. Sério, cara? Isso é triste. Eu? Isso é muito triste. Eu gosto de muitas músicas do Raul. E eu nunca achei que as que eu mais gosto eram lá do B. Nunca achei. E eu descobri cantarolando perto de pessoas. Eu falei, o que é isso? É pro Raul Seixas. Não, mas só conheço Metamorfose Ambulante, Guita. Sério, você faz 3 músicas? Um cara que tem 10 álbuns, não? Quantos álbuns ele tem? 14, né? 14 álbuns? Nossa, 13 ou 14 Então álbuns. as pessoas não escutam. Gente, assim, uma coisa é certa. Eu, ouvindo a discografia do Raul Seixas durante esse tempo que nós estudamos para falar sobre ele emplacou em cada disco dele pelo menos grande sucesso. um grande sucesso, 1 ou 2. Sempre foi mais que um, cara. Nunca foi um só, 1 ou 2. Agora, Júlio, Sim. para finalizar, o que você tem a falar do Raul Seixas como artista, da discografia do Raul Seixas? O que você tem para marcar, para destacar? Cara, a discografia do Raul Seixas é um negócio espetacular, estonteante, fantástico. Acho que é maravilhoso. Excetuando-se talvez esse último disco. E uma imagem da cultura popular que vai ficar para sempre, na minha opinião, é o videoclipe do Fantástico lá de Guita, que eu acho um primor, assim. Aquilo merecia prêmios, assim, em Cannes, na minha opinião, porque é espetacular, cara. Isso ficou no imaginário nosso. O trabalho que o Mazzola faz em guitarra, de produção, com 4 canais, conseguir colocar tudo aquilo, orquestra, sino. Os Beatles, quando gravaram o Sgt. Pepper, sofreram do mesmo problema. Sim. Que também foi gravado com 4 canais e com muita coisa para colocar. Sim. E aí o George Martin lá e os engenheiros lá, Norman Smith, os arranjadores, o pessoal lá da EMI, que eles criaram um esquema de gravação que eles chamavam de reduction, redução. Eles gravavam os canais, depois passavam esses canais para gravavam numa fita os 4 canais condensando em um só. Então com isso eles iam interpolando as coisas, entendeu? Então, por exemplo, ele gravava baixo, guitarra, bateria. Certo. 3 canais e voz, 4 canais. Aí pegava esses 4 canais e botava num canal só. Aí sobravam mais 3 canais. Multiplicar os canais. Exatamente. Então o Mazzola usou né? um método bem artesanal. Isso, ele usou dessa traquitana engenhosa, dessa engenharia pra gravar isso. Genial. E você, Fred, o que você... discografia, cara, e sei lá. Então, cara, como um menino que nasceu lá em 78 e que cresceu ali nos anos 80 e conheceu Raul Seixas, primeira imagem que eu tenho do Raul é Cowboy Fora da Lei. A segunda imagem, como eu falei, é uma coletânea que se chama Maluco Beleza. Durante muitos anos, inclusive, eu acreditava que a música Maluco Beleza era deste disco. Aí eu entro pro universo do Raul.
com todos aqueles clichês das músicas mais badaladas dele, o de Tolo, nasceu 10 mil anos atrás, Por Que os Sinos Dobram, que também é outra musicaça, né? Maravilhosa. E aí, cara, o Raul passa a fazer parte da minha vida. Ele tá sempre perto de mim, sempre comigo em algum lugar. E aí, bicho, os anos se passaram, tal. Eu passei a ouvir a discografia do primeiro de Krieg Raban. Aliás, espera aí. Antes disso, eu conheci um disco fantástico chamado A Gran Ordem Cavernista apresenta Sessão das 10. É o meu favorito. Que é um disco pré-Raul Seixas. Nossa, maravilhoso. Né? Que traz o Raul, Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e Ed Starr, que inclusive faleceu há pouco tempo. Fabuloso. Coitado Ed Starr. Que é um disco muito legal, cara. É um disco muito legal, porque... E é interessante... Ô Fred, dá uma explicada. Como assim pré-Raul Seixas? Vamos lá, vamos fazer uma breve história do Raul. O Raul começa lá com uma banda, Raulzito e os Panteras, em Salvador. Acompanha a galera da Jovem Guarda que ia fazer show lá. Eles vêm pro Rio de Janeiro e gravam um disco chamado Raulzito e os Panteras. Legal. Que inclusive lá tem um cover de Lucy in the Sky with Diamonds, chamada Você Ainda Pode Sonhar. Ele, depois disso, ele vem, tenta a vida aqui, não consegue, passa fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa, e vira produtor e passa a ganhar 4 mil cruzeiros por mês e pode comprar o seu Corcel 73, né? Nessa de produtor, a história diz que num momento de vacância do dono da gravadora, do presidente da gravadora, ele reúne os malucos que eu acabei de citar, Miriam Batucada, Sérgio Sampaio, ele produzindo um disco do Sérgio Sampaio, né? Exatamente, eu vou botar meu bloco na rua. Maravilhoso também. Nossa! Ele estava produzindo Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada e o Ed Starr. E eles gravam esse disco, A Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, cara. É um disco, cara. Cara, pré-Raul, porque o Raul ainda não era o Raul. Tá. Ele era o Raulzito. Sim. E ele era o Raul dos Santos Seixas, produtor da CBS. E, velho, esse disco, infelizmente, cara, e eu acho que foi uma cagada monstruosa da CBS de ter jogado aquele disco no lixo, praticamente, literalmente. O projeto. Né? O disco foi lançado com pouquíssima tiragem e o presidente, acho que por birra de não ter participado do projeto ou não ter autorizado o projeto, jogou no lixo. Quem puder, quem tiver como, ouçam esse disco, porque vale a pena. Tem muita coisa interessante. Lá tem de tudo, tem ali. Chorinho. Tem chorinho, tem... bolero. E tem uma produção, cara, que brinca com os diálogos, com a coisa do hip. É muito legal esse disco. É óbvio que, pra mim, até o disco Por Que os Sinos Dobram, todos são excelentes. Do Por Que os Sinos Dobram pra frente, eles têm discos bons. E infelizmente, realmente, A Pedra do Gênesis, o nosso motivo de estar aqui hoje, como disco, como produto final, é pobre. Mas como registro histórico do Canto do Cisne, de um dos maiores artistas, cantores, produtores, letristas do Brasil, é um documento. É um documento, entendeu? É um documento que tem que ser preservado e tem que ser celebrado. Concordo. Cara, corroboro. E Sessão das 10 é o meu predileto, embora não seja um disco do Raul em si. Mas Sonho que se sonha só... É só um sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Amigos do Hostil da Letra, curtem, comentem e compartilhem este vídeo maravilhoso que é o episódio de Raul Seixas. Toca, Raul! Esqueci, cara. Vai lá de novo. Vai. Eu tava Continua. Vai de novo que eu corto isso aqui. Vai lá.
Amigos do Tio da Letra, curtam, comentem e compartilhem este episódio maravilhoso de Raul Seixas. Toca, Raul! A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, pedra do Gênesis, está bem aqui agora.